as pessoas desanimam quando seus sonhos ambiciosos batem contra as muralhas das dificuldades e aparentemente se fragmentam. É claro que os incrédulos podem pensar e sentir-se dessa forma, mas os cristãos, os filhos de Deus, não devem reagir assim. Eles são diferentes. Para o crente, toda aprovação ou sofrimento carrega em si mesmo a semente da bênção. Não é preciso dizer que as pessoas não gostam do sofrimento, mas se você não perder de vista os seus sonhos, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, o vale das provações, se você permitir e perseverar, apesar do desencorajamento que ameaça partilhe o coração, você descobrirá que as provações tornam-se um veículo mais rápido, capaz de conduzi-lo ao seu destino mais depressa. O sonho, o sofrimento e a bênção são três irmãos que sempre operam juntos. Verificamos esta verdade na vida de José. Vamos examinar a vida de José agora. Leiamos a respeito dos dois sonhos de José em Gênesis 37, do 5 ao 11. José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: ouvi, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-no seu pai, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. Os irmãos de José passaram a interpretá-lo mal por causa desses sonhos. De fato, odiavam-no cada vez mais com o passar do tempo e se sentiam cada vez mais invejosos contra ele. Chegado o verão, seus irmãos foram para o campo, a fim de alimentar os rebanhos de seu pai. Um dia Jacó chamou José e lhe pediu que fosse ao campo verificar se seus irmãos estavam trabalhando corretamente no pastoreio dos rebanhos. E assim, José saiu à procura de seus irmãos. O problema começou aqui. Em geral, quando surge um homem de grandes sonhos e altas ambições, ele é odiado pelas pessoas medíocres ou destituídas de ideais. Lendo Gênesis 37, do 18 ao 20, vemos que foi isso que aconteceu na vida de José. Eles o viram de longe e, antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então que será dos seus sonhos. Aqueles moços julgaram que poderiam conspirar contra José e destruir não só a ele mesmo, mas a seus sonhos também. É sempre tolice lutar contra os sonhos e visões dados por Deus, visto que jamais podem ser destruídos. Em geral, tão logo você começa a ter sonhos, a perseguição e o sofrimento lhe sobrevém. Em nossos dias, mediante a imprensa
estamos ouvindo constantemente a respeito do petróleo de Yongbyon, mas ao ler a história do petróleo coreano, você encontra um homem chamado Chun Sung-yup. Este cidadão trabalhou com afinco durante mais de 17 anos a fim de descobrir petróleo. Todos julgavam ser ele um louco, alguém que houvesse perdido o juízo. Mas apesar da perseguição da parte de seus parentes e amigos íntimos, e apesar da ridicularização proveniente de todas as pessoas, ele nunca desistiu do seu trabalho nesses 17 anos. Ele lutou contra o governo durante mais de 7 anos, até que, por fim, o governo resolveu atender às suas solicitações e enviou oficialmente alguns homens para escavarem o solo à procura de petróleo. Finalmente, em novembro ou dezembro do ano passado, os técnicos descobriram petróleo. Como você vê, qualquer pessoa que começa a trabalhar por causa de um sonho ou de uma visão será mal interpretada e poderá até sofrer perseguições. Hoje, por causa da persistência desse homem, a Coreia poderá tornar-se rapidamente um país produtor de petróleo. Deuteronômio 33:19 diz o seguinte: os dois convidarão os povos ao monte, e ali oferecerão ofertas de justiça, sugarão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. Que são esses tesouros escondidos na areia? É o ouro preto, o petróleo. Você conhece as promessas bíblicas, segundo as quais, se nos reunirmos e chamarmos as pessoas de todas as partes do mundo e produzirmos os sacrifícios da justiça, que significa a preparação do Evangelho de Jesus Cristo e a adoração a Deus, o Senhor nos concederá o poder e a bênção de sugar as riquezas do mar e da areia. Portanto, se nós realmente prosseguirmos em bendizer ao Senhor e em servi-lo, ele abrirá a porta para o povo coreano, o qual será capaz de desenvolver sua indústria petroleira na Coreia e promover o Evangelho de Jesus Cristo. E tenho certeza que Deus vai abençoar-nos ao longo desta linha, desde que mantenhamos nossa fé nele. Lembre-se de que quando o sofrimento chega, ele sempre se torna o veículo dos nossos sonhos. Se não tivéssemos sonhos, o sofrimento viria só para destruir-nos. Mas desde que mantenhamos nossos sonhos ferventes em nossa alma, o sofrimento se torna um veículo transportador e realizador de nossos sonhos. Vamos examinar de novo a vida de José. José foi amarrado pelos seus irmãos e atirado no fundo de um poço seco. Removeram-lhe as roupas e o rapaz ficou nu. Logo depois, uns comerciantes medianitas passaram por ali. E os irmãos se uniram e planejaram vendê-lo aos medianitas. Então venderam José por 20 moedas de prata. Os comerciantes medianitas levaram o rapaz ao Egito, que ali chegou como escravo, nu, mas ainda crendo nos seus sonhos. Por que Deus atribuiu a José sonhos tão extraordinários? Saiba que o maior dom que uma pessoa pode auferir são seus sonhos. Foi por isso que nosso Deus concedeu a José tão grandiosos sonhos. Muitas pessoas só pensam em José como aquele moço traído e vendido pelos seus irmãos aos egípcios. Hoje, porém, com olhos ungidos, podemos ver que foi Deus quem enviou José ao Egito. Embora o rapaz estivesse nu, seus sonhos se materializaram mediante as provações e os sofrimentos. Se você tem um sonho, não tenha medo dos sofrimentos. Esses sofrimentos são um veículo certo que o conduzirão ao seu elevado destino. Quando sobrevierem provas e sofrimentos,
louve a Deus e dê graças a Ele por essas aflições. Elas são o disfarce usado pelos anjos de Deus para as bênçãos. Vamos examinar as provas de José. Quando ele desceu ao Egito, foi imediatamente vendido como escravo a Potifar, capitão da guarda, um oficial do rei do Egito. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos, mas veremos que José usou o veículo da escravidão no Egito para que seu sonho se cumprisse. Trabalhando na casa de Potifar, Deus abençoou José. Tudo quanto José tocava obtinha pleno sucesso. Potifar notou isso e deu a José plenos poderes, de tal modo que, em essência, o moço passou a gerenciar todos os negócios de Potifar, sendo responsabilizado por todos os servos da casa. O problema surgiu quando a mulher de Potifar lançou seus olhares cheios de luxúria sobre José e pediu-lhe que se deitasse com ela. José recusou todos os convites da mulher. Um dia, quando José se dirigiu à casa de Potifar, a fim de trabalhar, não havia ninguém na casa além da mulher. De súbito, ela atirou-se sobre José, segurou-o pelas vestes e exigiu que ele se deitasse com ela. Assustado, José fugiu dela, mas a mulher agarrou sua roupa, que ficou presa em suas mãos. Deste modo, foi que se iniciou a provação de José. Ele foi falsamente acusado de fazer propostas sexuais ilícitas à mulher de Potifar. Tendo José fugido da casa, a mulher pôs-se a gritar e muitas pessoas foram ver o que havia acontecido. Disse a mulher: "Vejam o que esse escravo hebreu aprontou. Meu marido comprou esse escravo hebreu para trabalhar em nossa casa, mas ele tentou humilhar-me, não havendo ninguém em casa. Quando eu gritei, ele fugiu, mas eu agarrei sua túnica. Vejam, aqui está a roupa dele." Depois de ver a túnica de José nas mãos da mulher, ninguém poderia negar o crime. José não tinha como defender-se e por isso foi preso e encarcerado. De novo, José foi obrigado a trafegar no veículo da falsa acusação. Mas esse mesmo veículo levou José para mais perto do cumprimento de seus sonhos. Muitas pessoas poderiam afirmar que José vivia uma vida cheia de problemas e infelicidades. Mas, na verdade, quando olhamos a vida desse moço à luz da revelação do Espírito Santo, verificamos que, ao longo de todos os seus sofrimentos, ele caminhava na direção do cumprimento de seu mais elevado destino. Agora ele ficou bem mais perto da vitória. Em terceiro lugar, José foi colocado numa prisão destinada aos prisioneiros do faraó. Ali José fez amizade com o copeiro e o padeiro do rei. Ambos estavam presos por terem ofendido ao faraó. E na prisão, Deus abençoou José de forma tão maravilhosa que o carcereiro entregou todas as chaves a José. Ele também obteve permissão para servir ao copeiro e ao padeiro de Faraó. Um dia, José aproximou-se daqueles dois oficiais reais e viu que eles apresentavam uma expressão facial muito infeliz. Quando José perguntou-lhes a razão de tanta tristeza, o copeiro do rei lhe falou a respeito de um sonho que tivera. Em meu sonho havia uma videira diante de mim e na videira 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e entregava o copo na mão de Faraó. José imediatamente lhe explicou o sonho. Isso significa que dentro de 3 dias você será
recolocado em sua antiga posição, e você voltará a servir ao faraó com um copo. Ouvindo isso, o padeiro encheu-se de alegria, porque ele também havia tido um sonho quase igual ao do copeiro, pelo que narrou a José seu sonho. 3 cestos de pão estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, mas as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Disse-lhe José: dentro de 3 dias você será enforcado. Você ficará pendurado pelo pescoço em um madeiro, de modo que as aves do céu virá beliscar-lhes as carnes. De fato, dentro de 3 dias chegou o aniversário do faraó, e tudo aconteceu exatamente como no sonho que José havia interpretado. Quando o copeiro se livrou da prisão, José lhe pediu que explicasse sua situação ao faraó, de modo que ele se livrasse também daquela prisão, pois fora falsamente acusado. Mas durante um período superior a 2 anos, o copeiro esqueceu-se completamente de José. Sim, outra vez José foi obrigado a viajar no veículo da paciência, até que o rei o chamasse para explicar o sonho que tivera. Essa oportunidade chegou a José no dia em que o faraó teve um sonho que o deixou muito perturbado. O sonho dele está registrado em Gênesis 41, do 1 ao 16. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam entre os juncos. Após elas, subiam do Nilo outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. As vacas feias à vista e magras de carne devoraram as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou, depois dormiu e tornou a sonhar. Brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, tinha sido um sonho. Faraó chamou todos os magos e adivinhos do Egito e lhes pediu que interpretassem o sonho, mas ninguém o conseguiu. Por essa época, o copeiro lembrou-se de sua experiência de 2 anos antes e disse ao rei acerca de José, o escravo hebreu pertencente a Potifar. O rei ordenou que José fosse removido de imediato da prisão e levado à sua presença. Foi assim que José, solto e envergando trajes novos, foi levado a Faraó. Diante do rei, José lhe interpretou os sonhos. As Escrituras registram esse fato em Gênesis 41, do 25 ao 36. Então disse a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. São 7 anos de fome. Esta é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porque será gravíssima.
Ora, o sonho de Faraó foi duplicado porque esta coisa é determinada por Deus e ele se apressa a fazê-la. Portanto, procure Faraó, agora um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da autoridade de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Será mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Quando José explicou esta verdade, Faraó sentiu-se muitíssimo alegre e tremendamente impressionado com a sabedoria do rapaz. Então ele nomeou José, o 2º governante do Egito. Como você vê, todas aquelas provações e sofrimentos porque José passou foram veículos através dos quais, passo a passo, o filho de Jacó chegou ao lugar em que, por fim, foi nomeado governador do Egito, logo abaixo do Faraó. Se você tiver um sonho e o perseguir com paciência e fé, você jamais terá medo do sofrimento, das provações, das dificuldades, porque esse sonho se tornará realidade à medida que você cavalgar os sofrimentos, provações e dificuldades. Quando as tribulações surgem em suas vidas, muitas pessoas gemem, gritam, choram e oram a noite toda, pedindo a Deus que as liberte dessas dificuldades. Outras pessoas, tendo experiência sobre os relacionamentos com o Senhor, não reagem dessa maneira. Em vez disso, louvam ao Senhor e a Ele agradecem, porque o sofrimento carrega consigo a semente da bênção do Senhor. Se alguém persistir na luta contra as dificuldades e provações, cada sofrimento, por fim, se transformará numa grandiosa bênção. Amém? Vamos examinar a atitude de José. Jacó e todos os seus filhos desceram ao Egito para morar lá. Após a morte de Jacó, os filhos ficaram com medo que José se aproveitasse disso para vingar-se deles. Foi quando José chamou todos os seus irmãos e lhes disse: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Observe a confissão de fé de José. Disse ele: Vós pretendestes fazer o mal, mas Deus o transformou em bem. Sim, se você tiver fé em Deus e se você fixar em seu sonho, ainda que as circunstâncias todas pareçam estar contra você, Deus pode intervir e fazer que tudo isso trabalhe para seu bem. Sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e nele confiam. José manteve uma atitude sadia em todas as suas provações. Ele sabia que Deus queria fazer-lhe o bem, porque tinha a visão de Deus e o sonho de Deus em seu coração. Foi por essa razão que ele não se sentiu desencorajado, desanimado e em sofrimentos. Quando traído pelos seus próprios irmãos e exilado no Egito, à tenra idade de 17 anos, José não desanimou, porque sabia que Deus transformaria tudo aquilo em bênçãos para a sua vida. Ao ser caluniado na casa de Potifar e lançado numa prisão, não se deixou desanimar, porque sabia que o veículo do sofrimento o conduziria a seu maravilhoso destino. Então lembre-se, cada sofrimento e cada provação tem sementes ocultas de bênçãos, quando você os recebe com louvor. Não se atemorize diante de fracassos temporários, nem de derrotas aparentes. Apenas persevere em seus sonhos e visões,
e logo você descobrirá que tais dificuldades se tornam bênçãos. As bênçãos estão disfarçadas em provações, pois acabarão conduzindo você ao sucesso. Vamos meditar na vida de José e nas grandes vitórias que o Senhor lhe deu mediante o sofrimento. Não sucumbamos diante das circunstâncias adversas, mas mantenhamos nossa fé. Acreditemos em Deus, tanto quanto o dia de amanhã, quanto ao dia de